Fala pessoal, tudo bem com vocês? Nós vamos falar hoje um pouquinho sobre religiões da Ásia, tá? Lembram que eu tinha falado para vocês que era interessante a gente ter pelo menos uma aula mostrando, discutindo alguns pontos religiosos do continente asiático, porque a religião ela também serve aí de palco para disputas ligadas aí na política, disputas regionais, né? É um tempero, por exemplo, no Oriente Médio. Lembrando, dentro do nosso capítulo, dentro do nosso conteúdo, eu tenho somente aí uma página falando das religiões, mostrando um tópico de cada religião, só que tem algumas questões que são cobradas, então é interessante eu ter esse conteúdo expandido para melhorar aí o conhecimento de vocês, tá? É lógico, em 20 minutos eu não vou conseguir falar de todas as religiões, né? Mas eu vou dar alguns pontos, mostrar algumas coisas para vocês melhorarem a questão do conhecimento aí para tirar algumas dúvidas, tá? E também não vamos falar de todas, tá? Vamos falar só das principais, aquelas religiões que pode ser que seja cobrada algum conteúdo, alguma questão, para vocês poderem ter um norte, para poder ter uma direção melhor. Tá? Então, a primeira das religiões, o hinduísmo. Né? Quando eu falo em hinduísmo, na verdade é uma religião que foge muito à regra aí ocidental, né? Quando eu falo de hinduísmo, na verdade, é um conjunto aí cultural muito grande, tá? Na verdade, você não tem um fundador, né? Você acaba tendo uma mistura de outras religiões. E quando eu falo de hinduísmo, o ponto forte é justamente a Índia, tá? Por que, que é uma religião, então, professor, que só tem na Índia? A gente está falando a Índia, vale lembrar que ela tem mais de 1 bilhão de habitantes. Se eu tiver aí 80% da população da Índia praticando o hinduísmo ela vai ter aí pelo menos aí próximo aí de 800, 850 milhões aí de pessoas que são adeptas. Então é uma quantidade de pessoas aí expressiva, né? Dentro do hinduísmo você tem, por exemplo, algumas coisas muito relevantes, tá? Por exemplo, se você pegar o Gange, ele já utilizou, por exemplo, a questão da religião como sendo uma religião pacífica para ter a questão da independência da Índia, né, perante os ingleses. Então tem alguns pontos bem interessantes, tá? Na verdade, assim, é feito o hinduísmo, ele é enxergado, ele é compreendido muito mais como uma filosofia de vida do que propriamente dito como uma religião, tá? Mas qual que é a parte da geografia que a gente tem que entender? Dentro do hinduísmo, eu não tenho uma quantidade certa de divindades, né? Especula-se que eu tenho dentro do hinduísmo 33.333 deuses, tá? Então é muito comum vocês, quando estudantes, devem ter ouvido falar já que a vaca na Índia é considerada um símbolo sagrado, né? O rio Ganges é um símbolo sagrado. Dependendo a espécie de macaco é considerado um símbolo sagrado, tá? Então você tem uma quantidade muito grande de divindades, mas existem algumas divindades assim que são as principais, são bem conhecidas, né? Shiva, Brahma e por aí vai, né? Ah, Vale lembrar que uma coisa interessante dentro do hinduísmo é justamente a questão das castas, tá? Então, dentro da Índia, quando eu falo de hinduísmo, eu vou sempre tocar na questão das castas, né? Que é um sistema também ali social dentro da Índia, aquilo que eu falei, se você tem 90% da população da Índia, 80% que são hindus, então quando eu falo de castas, atinge uma grande parte da população dentro da Índia, tá? As castas são costumes que são passados de pai para filho, então você tem que manter essa tradição. As castas basicamente são divididas em 5 grupos, tá? E esses grupos não se misturam, tá? Vale lembrar que no papel o sistema de castas ele já foi abolido, ele não existe. Na prática, ele continua existindo, tá? Aquilo que eu tinha falado para vocês, os países que praticam o hinduísmo, ó, em primeiro lugar aí disparado a Índia, né? Os países aí
próximos da Índia, tem aí Butão, aí no caso dá para ver aí, outros países, tá? No caso aqui tem a ver com imigração, tá? Imigração, muitos indianos aí acabam deixando, né, a Índia, né? E aí, lógico, eles vão praticar a religião deles aonde eles forem, né? Se você tem um número expressivo nos Estados Unidos, expressivo não, se um número médio no Canadá, né? Então, dependendo do lugar do mundo, na Inglaterra você tem muito, que a Inglaterra era o quê? Ex-metrópole na Índia, né? A Índia já foi colônia da Inglaterra, tá? Então é interessante eu entender essas questões, né? Sistema de castas, aquilo que eu tinha falado, né, que até hoje é praticado, né, as castas elas são divididas aí também em segmentos, né, chátrias, né, e por aí vai, tá? Cada segmento acaba tendo o quê? Uma função específica e agregam um número específico de profissões de pessoas, tá? Eu tenho aí para vocês entenderem o que acontece, né? Então eu tenho, ó, Sudras, Vaixas, né? E a pirâmide ela vai se estreitando. A base ela é sustentada pelaquela casta mais baixa, tá? Entre essas castas não existe mistura, tá? Não existe o quê? A questão do casamento, nada disso aí. E aí do lado eu tenho um desenho mostrando as profissões, ó. Trabalhadores, agricultores, né? Guerreiros, no caso aqui, o exército, policiais, tá? Sacerdotes, mestres, professores, tá? Então, assim, a Índia ela é um país muito dividido por conta das castas, tá? A última casta, né? Basicamente assim são as pessoas mais pobres. Então a expectativa dessa base da pirâmide aí é basicamente aí você não conseguir sair socialmente dessa posição, tá? Então assim dentro da Índia, uma das coisas que acaba barrando a Índia de crescer economicamente, ser um país mais próspero, tá ligado diretamente às castas, tá? Então, se você pegar, por exemplo, os Dalits ali, que é a base da casta, né, que são moradores de ruas, pessoas muito pobres, eles automaticamente eles não têm a visão de sair dessa condição, porque eles têm que seguir os ancestrais, os pais, os avós, os bisavós, tá? E você acaba tendo uma parcela significativa da população estagnada, tá? Então é interessante quando eu falar de castas, cada um desses segmentos acaba tendo uma visão, tá? E vale lembrar, a última parte ali, que é os Dalits que eu falei, que é a base da pirâmide, que é a população mais pobre, eles não têm a, a expectativa de melhorar. Na verdade, eles nem querem melhorar, tá? Porque se eles melhorarem, eles estão indo contra as castas, estão indo contra as tradições, tá? É interessante eu pensar que a religião é um dos problemas que acaba atingindo a Índia diretamente, atingindo principalmente na ordem econômica, tá? Umas imagens bem chamativas da Índia, tá? A questão das cidades sagradas, né? Que são assim, verdadeiras cidades, são santuários, né? Uma das cidades mais famosas é Varanasi, né? Varanasi, no caso aí, você tem o rio Ganges que passa, né? Cortando a cidade, né? Então, por exemplo, a maior parte da população toma banho no rio, que é uma forma de você se purificar. Dependendo da tua casta, dependendo do teu status dentro da casta, você tem o direito de, quando morrer, ser jogado dentro do rio. O rio é uma divindade, ele vai levar teu corpo, tá? Ninguém pode recolher teu corpo fica ali até desaparecer, tá? Então tem toda essa questão religiosa, tá? A Índia, eu conheço gente que já foi para a Índia, fala que a Índia ela é um mundo à parte, tá? Se você for na Índia, tudo que você conhece na nossa cultura ou de outras culturas, se amassa, joga fora que você entrou num mundo à parte, tá? Então, principalmente a questão da cultura, a questão religiosa é muito forte lá dentro, tá? A questão do budismo vai pegar a parte ali do extremo oriente da Ásia, né, a parte da China, a parte do Japão, pega os países ali do Sudeste Asiático. Também é muito mais uma filosofia do que
de vida do que propriamente dito uma religião, né? Você tem muita questão da não violência, da meditação, né? Tudo isso aí ligado, né? Então, para nós ocidentais, foge aquele conceito religioso que a gente acaba desenvolvendo, né? A, a questão do budismo, tem a questão do nirvana, que você conseguir chegar num grau máximo aí de espiritualidade, né, de pureza, né? E aí você tem algumas coisas dentro do budismo que você tem que praticar, né? Vale lembrar que assim, ó, se você for pegar a essência das religiões, nenhuma prega a violência, tá? Quem acaba desvirtualizando aí ou fazendo uma interpretação errada são os próprios seguidores ali mais radicais, tá? Mas propriamente dito, as religiões elas não acabam pregando nenhuma violência, né? O budismo, onde ele é praticado, que eu tinha falado para vocês na parte aqui do Extremo Oriente, ó, a China, a Mongólia, Japão, né, a parte do sul da Ásia aqui, né, Sudeste Asiático também, né? Algumas imagens, né, o Dalai Lama, né, a figura que já ganhou Nobel, tá, né? Ah, a imagem aí do Buda, que provavelmente todos vocês já devem ter visto em algum momento, né? Aí a próxima religião, que aí a gente já sai lá do extremo Oriente, sul-sudeste da Ásia, a gente já vai para a parte do Oriente Médio, que é o islamismo, né? O islamismo é uma religião já monoteísta, já é bem diferente das que a gente viu, né? Eu já tenho já a figura central de um profeta, de alguém que foi lá e pregou a religião, de alguém que tinha um contato direto com um Deus, de alguém que escreveu um livro religioso, né? E vale lembrar que dentro do Oriente Médio a maior parte dos países são islâmicos, tá? Se eu for pegar as religiões monoteístas, o cristianismo e o judismo, o islamismo ele é muito mais novo, ele é mais recente. O islamismo ele data mais ou menos ali a mais ou menos de 600, tá? 700 ali, tá? Depois de Cristo é onde ele começa, tá? Você tem a figura de Maomé, né? Maomé é o principal profeta dentro do islamismo, né? Ele que vai escrever o principal livro que é o Alcorão, ele vai criar um conjunto ali de regras, de interpretações, né, dentro do islamismo. O que é interessante eu entender dentro do islamismo, existe um livro sagrado que é o Corão ou Alcorão, tá? Dentro do islamismo também existe uma divisão interna, tá? Uma parte é xiita, uma parte é sunita. A parte, entre aspas, mais radical são os xiitas, a parte, entre aspas, mais light, mais soft são os sunitas, tá? Isso aí tem muito a ver com a questão lá dos ancestrais de Maomé, tá? O Maomé ele teve descendentes, então os xiitas eles acreditam que ainda na Terra existem o quê? Familiares, né, consanguíneos diretos ainda de Maomé. E eles acabam seguindo, tá? Acabam acreditando nessa tradição. Os sunitas não, eles têm uma interpretação um pouco diferente, tá? Mas praticam a mesma religião. Tem a questão do quê? De você ter algumas crenças mais fortes, algumas crenças assim um pouco mais suaves, se é que a gente pode falar isso aí, tá? Todo islâmico, ele deve seguir a risca, igual a gente viu lá do budista lá, 5 passos, tá? Esses 5 passos aí são 5 pilares da fé, tá? Então você tem que acreditar em Maomé, tem que acreditar em Alá, né? Você tem que orar aí 5 vezes por dia, você tem que jejuar no mês do Ramadã, você tem que ir para a Meca pelo menos uma vez durante a sua vida, né? Você tem que doar uma parte dos seus bens para os mais necessitados, né? Vale lembrar que uma das religiões que mais crescem no mundo é o islamismo, tá? Porque o islamismo ele é muito confortável para as pessoas, para as populações mais humildes, sabe por quê? Por essa questão da generosidade, tá? Então a gente tem que entender isso também, tá? Uma coisa interessante dentro do islamismo é que esses 5 pilares da fé acabam sendo assim muito respeitados e seguidos à risca, tá? Por exemplo, lá dentro do budismo que a gente viu alguns ensinamentos, tá? Você segue
De repente você não segue tão à risca. Agora, dentro do islamismo, esses 5 preceitos aqui eles são seguidos à risca, tá? Todo islâmico deve praticar. Para você ser um islâmico mesmo, você deve praticar esses 5 preceitos aqui. Tá? No caso, aquilo que eu já tinha falado, né? Sunitas são mais moderados, né? Tem países dentro do Oriente Médio que a população inteira é sunita, você tem uma minoria xiita. Tem países dentro do Oriente Médio que a população inteira é xiita, você tem uma minoria sunita. Depende de país para país, tá? Mas vale lembrar que quando eu falo assim de interpretar o Alcorão errado, tanto sunitas como xiitas às vezes tiram proveito disso aí para guerra, para perseguição, tá? E é aquilo que eu falei, se você pegar a religião em si, não existe religião que prega violência. Mas se você pegar as pessoas quando elas estão mal intencionadas, independente de serem islâmicas, budistas ou cristãs, elas podem usar interpretações aí muito equivocadas para o seu que proveito lá, né? E o grupo mais radical aí os xiitas, tá? Aí no caso aí dentro do islamismo, né, a mulher ela acaba não tendo um papel de destaque, tá? Na verdade, assim, é uma religião que vê a mulher sempre num segundo plano, né? A mulher ela não tem destaque nenhum. Né? Isso aí é uma das coisas que chama muito a atenção, a submissão da mulher dentro do islamismo, né? Ela não tem papel nenhum dentro da sociedade, meramente ela vai ficar em casa e cuidar dos filhos. Tem país que a mulher não pode nem ir na rua, sair para a rua sem membros da família, tá? É proibida dessa prática, tá? Mas é uma questão religiosa deles lá, né? E aí lugares sagrados dentro do islamismo, né? Basicamente eu tenho alguns lugares que são extremamente sagrados, né? A Kaaba, essa primeira imagem aqui, que é onde tem uma pedra que foi dada pelo anjo Gabriel para Maomé, tá? Eu tenho a Mesquita da Abóboda Dourada, que fica na Arábia Saudita, que fica em Israel. Essa Mesquita da Abóboda Dourada, quando Maomé é arrebatado, ele vai para o céu, ele sobe aqui e Maomé leva ele embora, tá? Sobe em cima. Essa mesquita aqui, isso aqui é ouro, tá? E aí eu tenho a cidade de Medina, na Arábia Saudita, que foi onde Maomé começa ali as primeiras pregações, tá? Começa ali a difundir o islamismo. Então eu tenho lugares sagrados. Uma coisa que é interessante, tá? Islamismo, cristianismo e judaísmo, muitas vezes eles se entrelaçam, tá? Se você ler o Alcorão, vai ter citações aí de algumas pessoas que estão na Bíblia. Se você pegar o judaísmo, a mesma coisa, o Torá vai ter citação ali de algumas pessoas também dentro da Bíblia cristã, tá? Vai enxergar ali algumas partes ali dentro do islamismo, né, que o Islã ele reconhece, e o cristianismo também é a mesma coisa, você pegar parte do Velho Testamento. É interessante eu entender isso, as 3 religiões, em dado momento, elas se cruzam, tá? Tem pessoas ali que estão nos livros sagrados de ambas as religiões. Então é interessante eu ter esse entendimento, tá? Às vezes a pessoa acha que o islamismo assim, é uma coisa do outro mundo, o judaísmo do outro mundo. Na verdade, assim, as religiões elas se cruzam em determinados pontos, tá? O livro sagrado, o Alcorão, tá? Você só pode folhear, pegar ele, manusear se você for islâmico. Se você for conhecer uma mesquita por um acaso, se tiver uma curiosidade lá, deixam você entrar, tá? Lógico, você tira o sapato, você segue os rituais, mas você não mexe no Alcorão. Você não, só se você for islâmico para poder tocar no Alcorão, tá? Ah, Outra religião do Oriente Médio, o judaísmo, né? O judaísmo ele é muito praticado só em Israel, mas existem judeus no mundo inteiro, né? Por conta do que? Da diáspora, né? Da saída, depois o retorno dos judeus para Israel, a formação do Estado, a saída novamente. Então, assim, você acaba encontrando pessoas são praticantes do judaísmo e judeus praticamente no mundo inteiro, né? Para você ser um judeu, necessariamente você não precisa nascer em Israel, né? Para você praticar o judaísmo, você pode praticar também em qualquer lugar do mundo, né? Ah, Dentro do islamismo, o lugar onde eles vão celebrar lá cultos, né? No caso aí as orações,
é a mesquita. No judaísmo, você tem a sinagoga, que é um outro tipo de templo, né? Livro sagrado dos judeus, o Torá, também onde vai ter lá as escritas, né? Relatando os acontecimentos, né? Das religiões monoteístas é considerada a mais antiga do mundo, né? Na verdade, o judaísmo, ele, na verdade, tem muito a ver com o cristianismo, né? A única diferença é que o judeu ele não enxerga Jesus Cristo como Salvador, né? Na verdade, Jesus Cristo, o Salvador deles, né, do judeu ainda não veio, voltou, não veio para a Terra ainda, tá? Ah, Aí você tem algumas coisas que o judeu ele pratica, parecido lá com o islâmico, né? Usar o kippah, que é aquele chapéuzinho que você coloca na cabeça, tem imagem aí mais para frente, a questão da circuncisão, né? O bar mitzvah, né? Que é a festa que você faz lá para os meninos, tá? Tem alguns feriados que são feriados assim nacionais que o país inteiro para, né? Yom Kippur, né? Por aí vai. Ah, os lugares sagrados para o islâmico, o Muro das Lamentações, né, que foi o último grande templo, né, o último palácio de um rei judeu, que foi destruído, só sobrou parte da muralha. Né? Aí tem o judeu mais ah, o judeu mais radical, né? Orando no Muro das Lamentações. Não tem na imagem aqui, mas se você olhar o Muro das Lamentações, ele é cheio de fresta. Quando você vai orar lá, você pega o que você quer que aconteça, você escreve num papel e coloca nas frestas, tá? Então tem lugar que não tem nem mais como você colocar de tanto papel que tem. Tá? O kippah é esse chapéuzinho aqui, tá? Aí no caso aqui o judeu quando ele é bem, né, praticante lá, a questão do vestuário, né? A questão do cabelo é bem visível, né? E aqui é a imagem do Muro das Lamentações que fica em Israel. Então, ó, eu tenho um grande monumento religioso islâmico em Israel, que é a Mesquita da Abóbada Dourada, e eu tenho também os Muro das Lamentações que fica em Israel. Né? O Torá, que é o livro sagrado dos judeus, né? Que aí tem as passagens aí, os textos sagrados para eles, os lugares aonde eu pratico aí o judaísmo, ó, Israel no caso aqui, ó, máximo, né? E aí os outros lugares no mundo, né? É aquilo que eu falei. O judaísmo ele está espalhado no mundo inteiro por conta da quantidade de judeus que não moram em Israel, que moram aí espalhados aí pelo mundo. Então, praticamente em todo lugar você acaba encontrando, tá? Agora, sinagogas já é mais difícil, o templo religioso deles já é mais difícil de encontrar. Né? Cristianismo, que aí a gente conhece bem, né? A questão do que? De Jesus Cristo, né? Você enxerga Jesus Cristo como um salvador, as outras religiões enxerga não enxergam Jesus Cristo como um salvador, né? Como o filho de Deus, né? Ah, Dentro do cristianismo também você vai ter o quê? Uma série de regras, né? Você vai ter o quê? Uma série de normas, né? Você tem a questão de algumas práticas que você acaba realizando, né? Vale lembrar que essas práticas, perto das outras religiões, elas são práticas mais simples, bens mais simples, né? Dentro do cristianismo, eu vou ter também a questão do que? De uma separação, né, de desmembramento católico, protestante, né? Pentecostal, né, ortodoxo, tá? Você tem uma outra divisão dentro do cristianismo, mas é interessante entender que todos enxergam Jesus Cristo como Filho de Deus, né? E isso aí é indiscutível, né? Livro sagrado, a Bíblia, né? Não coloquei imagem aqui que basicamente todos conhecem, né? Que o Brasil é um país onde majoritariamente a população é cristã, né? Independente da qual vertente segue, mas é cristã a maior parte. E aí dentro do cristianismo eu também tenho lugares sagrados, ó. Eu vou ter aqui no caso Nazaré, a cidade onde Cristo nasce, Santo Sepulcro, onde o corpo de Cristo foi enterrado e depois, né, ressuscitou, e a Via Sacra, o caminho aí que Jesus fez aí quando estava sendo crucificado. Então, o que é interessante eu entender? Dentro dessas religiões, a cidade de Jerusalém é considerada uma cidade símbolo, porque ela cruza as três religiões aí monoteístas: cristianismo, o judaísmo e o islamismo.
Tá? Então, por que que Jerusalém sempre foi tão disputada entre os europeus, entre os islâmicos, entre a população local, tá? Por quê? Que ela abriga o quê? Símbolos das três religiões, tá? Símbolos que são mantidos até hoje, tá? Uma coisa interessante aqui, ó, que eu peguei da super interessante, as 7 cidades que são símbolos religiosos no mundo, ó, Índia, né? Aí, ó, sétimo lugar, aí recebe o número de seguidores, tá? Índia, aí na Palestina e Israel aqui, Hebron, que é um templo judeu. Na Índia, a estátua aqui do Buda, tem o nome da cidade. Varanasi, lá na Índia, o rio Ganges, todo mundo indo se banhar lá, tomar banho. Meca, na Arábia Saudita, a gente viu essa imagem aqui, que é a Caaba, né? Vaticano, que aí já está fora do Oriente Médio, fora dos lugares que a gente viu, mas é um símbolo dentro do cristianismo, que é o que? A sede da Igreja Católica, e aí a principal cidade de todas, ó, Jerusalém, tá? Que é o berço das três religiões, tá? Uma coisa interessante, raramente tem atentado dentro de Israel, tá? Existe um acordo internacional, todo mundo acaba meio que seguindo a risca, porque se qualquer uma das religiões tentar algum tipo de ataque, você corre o risco de matar os seus, tá? Então, por exemplo, se um homem-bomba lá, se um islâmico, for explodir uma bomba em Israel, não tem só a população, por exemplo, judia em Israel, tem a população islâmica que de repente está indo lá, ó, visitar os templos, visitar a mesquita, tem cristãos, tá? Então é interessante entender como a religião ela está ligada num monte de coisa dentro da Ásia, tá? Como a religião ela acaba sendo assim o estopim ou acaba sendo um assunto muito ligado à política, tá? Dentro da Ásia. Tá? Então tá aí a aula que eu prometi para vocês, mostrando alguns pontos das religiões da Ásia, tá? Espero que tenha tirado dúvida de vocês, tá? Espero que vocês tenham aprendido um pouco com essa aula de hoje. A gente fica por aqui, até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.